Bom, então a gente vai dar continuidade agora ao nosso simpósio com a palestra do Jairo. A gente só vai esperar ele se conectar. Ele está entrando. Oi, Jairo, boa noite. Olá, Victoria, boa noite. Tudo bom? Tudo certo, é um prazer te conhecer finalmente. Também, muito prazer. Como você está? Tudo certo. Se você quiser ir compartilhando a sua apresentação enquanto eu vou te apresentando. Ok. Bom, hoje a gente vai ter, então, para dar continuidade ao nosso simpósio, a palestra do Dr. Jairo Alfonso Mendonça Roldan. O Jairo é um especialista em medicina veterinária, graduado pela Universidade de La Salle em 2012, com mestrado em epidemiologia experimental aplicado às zoonoses pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo em 2015. Seu mestrado focou na área de acarologia e na epidemiologia de doenças transmissíveis por ácaros e trombidiformes em répteis e anfíbios. O Jairo também concluiu seu doutorado também na USP, onde expandiu a sua pesquisa sobre a acarofauna de répteis e anfíbios e seus patógenos associados. Possui uma vasta experiência nas áreas de medicina herpetológica, anestesiologia, parasitologia veterinária e acarologia, com especial interesse na herpetofauna brasileira. A gente da Liga Acadêmica te dá as boas-vindas, estamos ansiosos, eu principalmente, porque é uma área que eu sou apaixonada, e para aprender mais com a sua expertise dentro dessa área de interesse que vem cada vez crescendo mais e trazendo muitas novidades para a gente aqui na área da pesquisa. E você pode começar quando quiser. Muito obrigado, Victoria. De novo, obrigado pelo convite. E agradeço também vocês pela atenção. Como a Victoria falou, eu sou colombiano. Morei no Brasil por quase 8 anos, mas o meu português está meio enferrujado. Agora estou na Itália. Eu fiz também um doutorado aqui. E depois, agora, estou fazendo pesquisador e o ano que vem, professor nessa área da parasitologia. Eu agradeço de novo o convite e a minha ideia nessa hora é falar um pouquinho da minha experiência nessa área das doenças zoonóticas e a saúde única e o papel que os répteis podem ter, então, sobre essa interação com as doenças transmitidas por vetores. Se vocês quiserem seguir a nossa página do Instagram, da parte de Ranian. E a minha ideia, então, nessa hora é falar um pouquinho do que eu tenho feito nesses 10 anos de experiência. Então, primeiramente, eu queria falar de uma área que se chama a medicina herpetológica. A medicina herpetológica é muito importante porque ela tem... É que não consigo ver. Tá? Só um minutinho, gente. Problemas técnicos. Só um minutinho. Olá, pessoal, desculpem. Aí, sem problemas. Teve um erro aqui. Mas estava compartilhando certinho aquela hora, tá? Tá, peraí, vou tentar compartilhar de novo. Não está dando agora para compartilhar. Não se está vendo agora. Está... Ele se fechou. O que está acontecendo? Tá tudo certo? Acho que sim agora, né? Dá para ver? Aí, tá abrindo. Abriu. Uhum. Só passa o slide só para eu ver se ele vai passar. Foi. Tá passando? Sim. Ok. Perfeito. Desculpem aí pelo empecilho. Então, como eu estava falando, a medicina herpetológica é uma área muito importante quando a gente pensa
na medicina dos répteis anfíbios. É a área que eu estou trabalhando há mais de 10 anos, desde que eu saí da Colômbia em 2013. E eu continuo trabalhando nessa área aqui na Itália também, tentando misturar, eu acho que também os conceitos que eu quero tratar nessa hora, que são a saúde única, doenças zoonóticas e o papel que os répteis então podem ter. Mas o que é a medicina herpetológica? Eu, como veterinário, vou dar tipo, um apanhado muito geral do que essa área tem a nos dizer. Principalmente a medicina herpetológica é aberta a diferentes possibilidades. Tem uma parte que vai, digamos, mais no geral, que como um bicho, então um réptil, ele pode ser tratado na medicina interna, na cirurgia, na parte da patologia clínica, patologia, e também por exemplo, na pediatria. Então, tem várias áreas no qual a gente pode se desenvolver. Eu escolhi, desde que eu saí da Colômbia, que fui no Brasil e aqui agora na Itália, trabalhar com uma parte que tenta unir diversos conceitos. Então, a parasitologia, digamos, como pilar principal, a saúde única e as doenças zoonóticas, que são essas doenças, então, transmitidas de animais para as pessoas. Como que a gente pode estudar, então, ou conectar essas diferentes áreas de conhecimento? Eu acho que principalmente por outro conceito que também a gente trabalha muito, que é a parasitologia herpetológica. A parasitologia herpetológica faz parte, então, desse grande macroárea que é a medicina herpetológica, mas que, então, vai tratar várias espécies de parasitas que podem ter esse grupo de animais que são os répteis. Como não especificamente, digamos que o ponto dessa palestra não é falar de toda a parasitologia geral que pode ter envolvido os répteis. Eu vou especificamente falar do que são algumas das interações que pode ter, então, o réptil, o parasita e diferentes tipos de interações com as pessoas. Quando um médico veterinário vai tratar um réptil ou vai chegar na clínica ou na área, digamos, que um profissional vai ter que ver ou analisar um animal, a gente então pode ter uma situação clínica, por exemplo, de uma jiboia, nesse caso, isso foi muito tempo atrás, no qual a gente vai ter não só o animal, mas também vai ter toda uma fauna de parasitas que podem ser desde invertebrados, podem ser diversos tipos de homintos e também protozoos. Então, a maioria desses parasitas, eles na verdade coevoluíram com o réptil. Então, eles já desde, digamos, tempos nos quais os répteis evoluíram, eles também coevolucionaram com essas espécies de répteis, e aí eles não vão ter nenhum tipo de patologia que eles podem produzir. Enquanto outros tipos de patógenos, eles podem ser, sim, zoonóticos. Isso vai depender das interações, então, que eles vão ter com os humanos. E aí a gente tem estudado as diferentes interações que a gente pode ver com os répteis, que eles podem ser tipo pets, eles podem ser da área da indústria, eles podem ser também da herpetofagia, ou seja, a alimentação que a gente pode ter enquanto a gente se alimenta também das vezes dos répteis. Nesse caso, por exemplo, o que vocês veem na foto, na verdade, na Colômbia, onde tem algumas áreas que têm alguma interação com os répteis. E também é muito importante também falar dos animais que podem ser sinantrópicos. Nesse caso, é a área no qual eu estou me especializando demais, é a área no qual são répteis que eles podem ter alguma interação com os humanos, porque são sinantrópicos, ou seja, que eles vão ocupar um espaço importante na sociedade humana. Por exemplo, tem diversas modificações ambientais que elas vão ser devidas à antropização, ou seja, o efeito antrópico das pessoas, das sociedades humanas, nas diferentes áreas. Por exemplo, a deforestação, a urbanização e a fragmentação. Eles vão ter um efeito muito importante. Isso aqui, por exemplo, é a projeção que a gente vê na Itália. Isso vai ser tipo até o 2050, no qual praticamente todo o país
toda a península, ela vai se transformar em uma área urbana. O que acontece quando a gente tem uma área urbana que ela vai ficando cada vez mais ocupada por indústria, pela parte agrícola, pela própria cidade, ela vai ter que, tipo, muitos animais que, na verdade, são florestados, ou seja, que eles têm um ambiente natural no qual eles ficam lá, no seu ambiente natural, as florestas, eles não vão ter mais esses espaços. Quando a gente vê que a gente não tem mais um espaço para ocupar, ou seja, que a gente não tem mais esses espaços nos quais os animais podem se desenvolver, o animal vai aumentar o seu comportamento sinantrópico. E esse qual, que eu falei antes, é o que a gente tem mais interesse. Porque tem, tipo, a interação que pode ser do réptil como pet, que é importante no sentido da interação humana e a antropoização que a gente dá para o animal. Também a alimentação pode ser importante, mas não tão importante como a sinantropia. A sinantropia é simples o fato de esse animal que vai entrar numa área urbana e ele então vai conseguir se alimentar, vai conseguir ter uma área no qual ela vai poder então se reproduzir, ela vai encontrar outros animais da mesma espécie e vai conseguir então ocupar esses espaços. Qual é o problema quando a gente tem sinantropia? O que a gente pode pensar? A gente tem, por exemplo, obviamente um caso extremo de cascavéis, principalmente nos Estados Unidos, mas a gente vê outros tipos de interações que podem ser desse tipo, no sentido que eles têm essa forma de conseguir ocupar esses espaços nas áreas urbanas. A sinantropia, obviamente, vai ter também um aumento de que quando a gente tem um ambiente, um contexto, seja pessoas, animais domésticos e animais silvestres, a gente vai ter, então, aumento de encontros com esses animais selvagens e a gente vai também o aumento de acidentes. Isso pode ser importante e depois eu vou falar sobre isso, sobre as vias de transmissão de alguns patógenos, mas obviamente também tem uma importância na implicação de acidentes por, digamos, por animais peçonhentos que podem então produzir algum tipo de lesão, não só para as pessoas, mas também para os pets. Porém, eu acho que o mais importante desse aumento de encontros, desse aumento de acidentes, é o fato de o aumento da possibilidade de transmissão de patógenos e principalmente de parasitas. Quando a gente vai pensar então nisso, a gente volta para o primeiro conceito, que era a possibilidade de transmissão de doenças zoonóticas. E as doenças zoonóticas relacionadas com répteis, elas estão divididas em 3 grandes grupos. Na verdade, são mais, mas tipo, esses são os principais que a gente também estuda, que são os vírus, que eles têm principalmente uma ação de transmissão por vetores, que eu depois vou mostrar alguns exemplos. Bactérias, que a principal e a mais conhecida é através da salmonela, ou principalmente salmonela. E os parasitas, que tem alguns que são típicos dos répteis, como trigosporinos, serpentes, mas também tem a possibilidade de alguns desses parasitas serem transmitidos também, outras espécies também de répteis para pessoas, como o Cryptosporidium parvum, que é de mamíferos, mas pode transitar no intestino das serpentes, uma vez que elas se alimentam de roedores, que são os principais hospedeiros. Mas nesse caso, quando a gente pensa em patógenos zoonóticos, na verdade, a gente sempre pensa em salmonela. É o principal e, na verdade, tem até certa validade esse conceito. Por quê? Porque os répteis, eles são hospedeiros assintomáticos, mas eles excretam intermitentemente a salmonela. E tem vários exemplos do qual répteis, principalmente aqueles que são aquáticos, eles têm um papel importante na transmissão, pelo menos nos Estados Unidos, em outras regiões, nos quais crianças ou adultos já de uma certa idade, mais de 70 anos, que tem algum tipo de comprometimento ou baixa imunidade, eles então podem ter alguma infecção com algumas espécies de salmonela. Porém, como eu falei antes, no início, a minha pesquisa se concentra em 3 grandes áreas que são parasitologia, saúde única e zoonoses. Então, voltando para os parasitas, como eu falei, a gente tem uma grande diversidade de parasitas. Esse 90% de parasitas,
eles vão ser típicos de répteis, ou seja, eles só vão afetar os répteis, mas vão ter alguns, e vou dar alguns exemplos, que vão ter uma conotação negativa, deletéria, tanto se para o próprio hospedeiro réptil como para o ser humano, mas também tem alguns parasitas que a gente está estudando que talvez tenham um efeito até positivo, ou seja, eles vão conseguir ajudar a gente no controle de outros tipos de patógenos zoonóticos. Um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu, então, falando de patógenos zoonóticos, principalmente de répteis parasitas, foi quais poderiam ser alguns dos principais doenças que vocês veem na esquerda e como elas podem ser transmitidas dos répteis para as pessoas. Então, a gente praticamente individuou ou señalou três grandes formas de transmissão, que são contaminação, transmissão através da alimentação, ingestão de carne cruda ou mal passada de répteis, então, através da cadeia trófica também, contaminação ambiental, através das fezes ou das secreções desses répteis no ambiente ou também nos espaços ocupados também por pessoas. E aqui eu estou trabalhando agora como principal foco da minha pesquisa é transmitida por vetores, que são também outros tipos de patógenos, mas principalmente se a gente fala de parasitas, a gente pode pensar na leishmania e outros tripanosomatídeos transmitidos por mosquito palha ou por também chamado flebótomos. Mas então, dessas três formas de transmissão, o réptil ele tem a possibilidade de ocupar ou de ter um papel importante na transmissão de duas formas principais. Uma, como se a gente pensa no ciclo de vida de um parasita, o réptil pode ser um hóspede intermédio, hóspede paratênico, ou seja, que o réptil se infecta, mas o parasita não consegue se desenvolver, só fica aí dentro do réptil até ele conseguir ser ingerido ou predado por um outro animal que vai ser o hospedeiro definitivo. Nesse caso, pelo menos, a maioria dos casos, quando a gente fala de répteis e de parasitas, a gente pode pensar nos eumintos. Nesse caso, vocês estão vendo larvas metacestoides de mesocestoides, um cestodo muito importante para cães e gatos com um potencial zoonótico. E como hospedeiro definitivo, a gente vê, então, que eles vão ocupar espaços diferentes dentro dos sistemas dos répteis, e eles vão ter um efeito direto, ou também eles vão ser somente reservoir de alguns patógenos, ou de alguns parasitas. Pelo menos, o que estão vendo no vídeo à direita é um pentastomídeo de uma Jararacuçu, uma bota de Jararacuçu, na qual o adulto ele fica no pulmão das cobras. As cobras têm só o pulmão direito funcional, então ele ocupa todo esse espaço e o animal termina praticamente tendo uma insuficiência respiratória. E também os ácaros e carrapatos, eles também utilizam principalmente os répteis como hospedeiros definitivos. E aí eles podem ter um efeito deletério ou não, dependendo do efeito que ele pode ter ou a especificidade do parasita para cada um dos répteis. Nesse caso, então, voltando para como a gente pode interagir como sociedade humana com répteis e outros tipos de animais selvagens, a gente fez essa revisão da literatura, no qual a gente quis evidenciar uma coisa importante, que é a possibilidade de cães e gatos participarem da transmissão ou do ciclo de vida de parasitas zoonóticos através da predação dos animais, de pequenos animais selvagens, como, por exemplo, nesse caso de répteis, serpentes e lagartos ou lagartixas. Nesse caso, o que é importante que os cachorros e os gatos de vida livre, eles, além de ter um efeito importante digamos, na fauna, porque eles se alimentam, principalmente os gatos, de milhões de animais por ano, tendo um efeito muito importante, um impacto muito importante na desestabilização das populações de animais selvagens.
principalmente aqueles gatos que são de vida livre ou que têm algum tipo de acesso no exterior, porque vocês podem saber, muitos proprietários de animais, eles têm o conceito que o gato deveria, em alguma forma, poder desenvolver esse instinto de caça, mas isso, na verdade, é um comportamento completamente contraindicado, não só porque o animal pode ter a possibilidade de ser infectado com algum tipo de patógeno, mas também saindo de casa, ele tem várias, digamos que, probabilidades de ter algum tipo de acidente, intoxicação, etc. Então, por isso, na verdade, com esse artigo, a gente quis também dar algumas indicações de, na verdade, o animal deveria ter ou um ambiente muito controlado, ou na verdade, não sair de casa, porque não só o gato pode ter algum efeito, mas o gato pode ter um efeito direto, pode ter um efeito no digamos, população de animais, mas também vai ter uma possibilidade de transmitir para o proprietário algum tipo de parasita zoonótico. O que vocês veem à direita, na verdade, são diferentes gatos. Todos esses gatos são do meu chefe aqui na Itália, que praticamente todos eles saem da casa e aí eles caçam de tudo, eles trazem diferentes animais. A gente já conseguiu analisar alguns desses animais e quase 90% de roedores, aves, lagartos, serpentes, eles tinham algum tipo de aumento ou de parasita que poderia ter um potencial zoonótico. Então, é uma problemática não só ecológica, mas também que pode influenciar quando a gente fala em saúde única, ou seja, essa saúde que visa não só proteger a saúde humana, mas coloca essa saúde humana dentro de um conceito também de saúde animal e saúde ambiental, né? Então, aí a gente não só tem uma interação com os nossos animais domésticos, mas também com a fauna que esses animais podem ter uma exposição. Por exemplo, esse é o caso da mesocestoidiasis, que a gente, na verdade, a gente vê só esses casos no geral quando, pelo menos, um cachorro, um gato, ele vem ser fêmeas, principalmente, castrados. No momento da castração, no peritoneu, a gente consegue ver algum tipo de fluido, ascite, e essas partículas que vocês veem que são as larvas desse cestoide, que vocês veem também aqui na esquerda, no fígado de um lagarto. Então, aí fecha o ciclo. Qual o fato? Que o ser humano também tem a possibilidade de ser infectado através do contato com as fezes do animal, que ele tem os ovos, que são também tem a possibilidade de infectar também então as pessoas. Então, como vocês viram primeiro nesse artigo das vias de transmissão, a principal via de transmissão de parasitas, de répteis, para pessoas, ou para a população, é através o que a gente chama de foodborne parasites, ou parasitas que podem ser transmitidos através da alimentação, a ingestão de carne crua de répteis, que, como eu falei antes, poderia ser uma coisa que a gente pensa, olha, isso talvez acontece na Ásia, acontece lá em outro contexto bem distante, mas, na verdade, seja no Brasil, que outros países, Colômbia, outros países, Costa Rica, vou mostrar um caso, também tem herpetofagia, ou seja, pessoas que comem algum tipo de réptil por alguma tradição ou por algum tipo de, digamos que, na parte onde eles moram, tem uma alta população desse tipo de réptil, aí eles comem. Nesse caso, então, o ser humano, em quase todos os casos, se não todos os casos, ele, na verdade, é um hospedeiro aberrante, ou é um hospedeiro que não consegue completar o ciclo, ou seja, ele vai ser praticamente um hospedeiro intermediário. Então, todos esses tipos de que vocês veem aqui, se é trematoides, nematóides, protozoos, cestoides e pentastomídeos, todos esses tipos de parasitas, eles não vão conseguir fechar o ciclo, na maioria dos casos, alguns sim. Então, vou dar dois exemplos dessa tipologia de transmissão. Uma, que é a asparganose. Eu acho esse um exemplo muito importante, porque é uma doença que pode ser muito grave nos humanos, nas pessoas, mas que, na verdade, é praticamente o ciclo
os hospedeiros, a distribuição é bastante pouco estudada. É produzida por um cestoide que se chama Spirometra, que tem várias espécies que estão distribuídas praticamente no mundo todo. Aqui na América Latina tem um complexo que é o Decipiens e também a Spirometra manzoni, e ela utiliza no ciclo, ela compreende um hospedeiro definitivo, que são cães e gatos, ou canídeos e felídeos também, porque tem também casos de animais selvagens. Quando fica o adulto fica no intestino, aí tem a composição normal ou praticamente do que a gente vê na maioria dos cestoides. Então, o adulto dividido em várias proglótides, que então deixam os ovos, só que o ovo, ele é mais, digamos que, tem uma característica de poder, ele depende da água. Então, o ovo que é operculado, que uma vez que entra em contato na água, deixa fora o coracídeo. O coracídeo, então, é ingerido por um crustáceo muito pequeno, que se chama copépodo, que também é um crustáceo que a gente pode achar em qualquer tipo de ambiente aquático. E aí se forma o procercoide, que é essa forma pequenininha aqui, que está dentro do copépodo. Quando ele é ingerido por um hóspede vertebrado, que pode ser um peixe, pode ser um sapo, uma rã, uma serpente, mas principalmente a serpente, ela vai ser o segundo hospedeiro da cadeia trófica, ou seja, o peixe se alimenta do copépodo ou a rã, e aí o procercoide se desenvolve em procercoide. E aí, então, a serpente, ela depois vai ter uma acumulação de procercoides. Que significa isso? Que, tipo, se a rã tinha e a se alimenta de 3, 4 rãs, ela vai ter 3, 4 procercoides. Então, a serpente tem pode ter uma grande infestação de procercoides. Isso é importante se a gente pensa numa cultura, um lugar onde a serpente seja ingerida ou utilizada na culinária local. Aí depois, seja que a pessoa se alimente, pelo menos faça um mergulho ou beba água de um lugar onde tem procercoides, e aí ingere o procercoide, ingere o ovo ou ingere carne de algum tipo de hospedeiro, ele pode sim se infectar, então, com o procercoide ou o procercoide. E aí desenvolver, então, também o papel de hóspede intermediário. Eu quero dar um exemplo que foi bem recente. Acho que 2 semanas atrás a gente conseguiu ir para Costa Rica, colaborar com o grupo da professora aqui no meio, que é Alicia Rojas. Ela é uma professora associada da Universidade de Costa Rica, e eles tinham desenvolvido, pouco tempo atrás, eles acharam casos de esparganose, no caso espirometrose, porque era o adulto, em cachorros e gatos, nessas áreas que vocês veem aqui da Costa Rica. Que foi interessante que não tem muitos casos conhecidos se é na América Latina, que nesse caso na América Central. Aí eles acharam adultos e os ovos, só que aí ficava a dúvida qual seria, nesse caso, o ciclo que essa espirômetra está desenvolvendo. Por quê? Porque era área urbana, era, no caso também de uma cadeia, eram parques perto de universidades, onde esses gatos e cachorros tinham aspirômetro. Então, qual era o verdadeiro risco que as pessoas poderiam correr, digamos, nessas áreas mais da área do Pacífico da Costa Rica? Então, a gente foi lá, não só por isso, mas por vários, digamos, colaborações com o laboratório da Alicia. A gente quis, então, procurar a aspirômetra nos hospedeiros intermediários, ou seja, como eu falei antes, rãs, serpentes e outros répteis e anfíbios. Então, a gente foi e a gente fez umas coletas por praticamente 1 semana e meia. A foto do meio, na verdade, foi, como eu falei antes, numa cadeia que a gente trabalhou.
E a gente achou que vocês veem aí, são duas espécies que também tem no Brasil, são o Leptodactylus, que é essa rasinha que está do lado esquerdo, e a Leptodeira, que é uma serpente que se alimenta de rãs. Então, a gente já tem os dois principais implicados nessa transmissão. Poderia ter mais, porque nessa região, principalmente, tem o Tenossauro, que é pense numa iguana um pouquinho maior, que é mais ou menos escura, e ela também, nessa área, as pessoas também têm o costume de se alimentar das dinossauros. Então, tem um risco, poderia ser o que vocês estão vendo, então, seja na perna da Leptodactylus, que esses pontos brancos são, então, os perocercoides. Então, a gente conseguiu achar o metacestoide desses espirômetros, e a gente está trabalhando, então, na caracterização dessa espirômetra para entender qual é a espécie, se tem mais espécies, e qual o verdadeiro risco que poderia ter. Por que é importante, então, fazer esse tipo de estudo? Tem alguns já também no Brasil, porque tem uma importância de uma doença que é considerada negligenciada, que é a asparganose, que ela, dependendo do tipo da espécie da espirômetra, mas também de vários fatores individuais, ela pode ter diversos quadros, ou seja, ele pode ser asparganose ocular, quando fica, obviamente, no olho ou no globo ocular. Também tem asparganose neurológica, quando os perocercoides eles vão se desenvolver no sistema nervoso central, aí também tem toda uma gama de sintomatologia que pode ter, mas a mais importante é a asparganose proliferativa, por vários motivos. Porque não digamos que ela não responde ao tratamento principal para cestoides, que é praziquantel, porque o praziquantel não consegue chegar lá. É uma asparganose que o perocercoide, que vem aqui na parte embaixo, eles se desenvolvem em toda a superfície do corpo. Por quê? Porque seja alguns cestoides, na fase de metacestoide, eles têm a possibilidade de se dividirem infinitamente, ou seja, de podem sair e se dividirem mais e mais, por isso se chama proliferativa. Aí a única coisa a ser feita é a extração da aspargana ou dos perocercoides, mas evidentemente é uma tipo de doença que pode levar também a óbito da pessoa. Só que quais são as problemáticas? Que a gente ainda não sabe muito sobre a asparganose. Tem vários estudos recentes de filogênese, distribuição, mas tem várias lacunas ainda do conhecimento. Então, a asparganose é uma das principais doenças que tem como implicação principalmente serpentes, e é muito prevalente na Ásia e também muito prevalente aqui no Mediterrâneo e também na América Latina, só que, obviamente, o risco das pessoas é muito maior em situações, por exemplo, onde a carne de serpente é consumida crua, principalmente no Sudeste Asiático. Mas, digamos, um caso específico bem recente foi essa revisão de literatura, onde vocês conseguem ver que, na verdade, praticamente, seja a maioria do Mediterrâneo, que o centro e norte da Europa tem algum tipo de caso de asparganose. Na Itália tem ao redor de 30 casos, e todos são no norte e na isla de Sardenha. Por quê? Porque lá é que tem grandes lagos. Aqui no sul não tem quase. Estou aqui nessa parte da Itália, que é o pezinho, o talão da bota, onde a gente não tem quase lagos grandes, como tem no norte, que tem os grandes lagos. E ela já foi achada em diversas espécies que consomem rãs, também nas rãs, mas também em gato, e tem caso humano também já de asparganose proliferativa. Qual a principal, então, problemática ou ponto de controle no qual não só o médico veterinário, mas as autoridades sanitárias, mas também os médicos, a gente tem que criar essa estratégia de controle na transmissão através da cadeia trófica. O gato, ele tem
um papel muito importante na circulação da asparganose, porque o gato doméstico, principalmente, ele vai consumir esses tipos de animais que são os hospedeiros intermediários, vai manter o ciclo e então depois vai continuar a ter esse ciclo, seja exótico que zoonótico, no caso, pelo menos, dos grandes lagos, onde tem outros tipos de gestores também associados, pelo menos, a peixes. Daí, nesse caso, eu vou passar a outro tipo de parasita que também tem essa mesma possibilidade de transmissão, no sentido de através da alimentação, mas nesse caso, qual a diferença principal? Enquanto a Spirometra, ela, no hospedeiro definitivo, na serpente, já tem casos de serpentes, pelo menos nos Estados Unidos, uma cobra, uma naja, que estava em cativeiro por quase 10 anos, ela morreu. Uma vez que fizeram a necroscopia, ao abrir a pele, eles acharam os perocercoides. Então, ela, na verdade, tinha quase 25 perocercoides há mais de 10 anos. O que quer dizer isso? Que a aspirômetra no hospedeiro intermédio, nesse caso, não é tão deletéria, como é, nesse caso, o que vocês estão vendo, pentastomídeos. Essa é uma outra jararucuçu, ou Botrops jararucuçu. O que vocês estão vendo são esses vermes, na verdade, são crustáceos, ou mais perto dos crustáceos que dos vermes, vamos por falar, que são pentastomídeos. Os pentastomídeos, eles, então, vão produzir um efeito muito negativo, deletério, no hospedeiro definitivo, que nesse caso são as serpentes, mas tem outros exemplos de outros animais, como os cachorros, que também podem ser hospedeiros definitivos, e eles são parasitas respiratórios. Eles ficam, esse adulto que vocês estão vendo aqui, ele está saindo, uma vez que a serpente morreu por asfixia, está saindo pela glótide desse animal, pela glotis. E aí, então, por quê? Porque eles ficam no pulmão desses animais até levarem o animal à morte. Nesse caso, esses dois casos são do Brasil. Essa aqui é penso que se chama em português pico de jaca, acho que se chama assim, a Lachesis muta, que é o viperídeo, o maior viperídeo do mundo. E ele também morreu por a causa dos pentastomídeos. Nesse caso, então, às vezes, tecnicamente, é um achado não tão raro. Então, é uma coisa que pode acontecer de achar um animal nessas condições que estão assim, caquético, emaciado, que se vê com uma condição corporal muito baixa. E aí, quer dizer que é um animal que já tem essa infecção por muito tempo. Mas aí, por que essa parasita pode ser importante para a saúde única ou a saúde pública? Porque ele tem um risco de produzir ou de causar uma doença que se chama pentastomiase. A pentastomiase não é só, como eu falei antes, causada por pentastomídeos de répteis, também tem a linguatura serrata, que é principalmente associada a cachorros no Médio Oriente. Mas, nesse caso, répteis, eles têm a possibilidade de manter 3 tipos de pentastomídeos, principalmente. Armilífer, que é na África e na Ásia. Porocéfalos, principalmente na América Latina. E Hayetella, principalmente na Norte América e na Europa, ou no Norte da África. O que acontece? O que vocês estão vendo aqui são, na esquerda, um cachorro que comeu uma serpente. E aí, no ciclo biológico, a gente tem o adulto que depõe os ovos, que depois são ingeridos nesse caso, a serpente, que então vai no sistema digestivo. Aí o ovo é excretado nas fezes. O hospedeiro intermediário, que pode ser pelo menos geralmente roedores, ele vai ingerir e aí vai desenvolver a larva e as diversas fases de ninfa. O que vocês estão vendo aqui são todas ninfas. Então, a infecção é dose dependente, ou seja, se o cachorro ele
se alimentar, ou a pessoa, nesse caso também, se alimentar de carne ou de um animal, um réptil, vai depender de quantos ovos a pessoa ou o animal consumir. Aqui são milhares de ovos que esse animal ingeriu, então, por isso tem uma infecção generalizada de vários ninfas no fígado, no mesentério e na maioria da cavidade abdominal. No lado direito, na verdade, é um raio-x de uma pessoa e cada pontinho radiopaco, na verdade, é uma cisto de uma ninfa. Então, eles não conseguem, como eu falei antes, desenvolver o ciclo biológico nas pessoas. E, na maioria dos casos, as pessoas não vão ter nenhum efeito que eles consigam ter só se for muitas, como no caso da esquerda, ou se a pessoa fizer uma intervenção, uma cirurgia ou uma radiografia por outro motivo, e aí que ela vai ver que ela teve ou tem pentastomias. Então, pode ser um efeito importante. No outro caso, o último que eu falei, Hayetella, na verdade, ela é de diversos lagartos ou lagartixas. Essa aqui é recente, essa aqui foi também na Costa Rica. O que vocês estão vendo aqui é uma fêmea, e esse aqui é o macho, dentro desse bicho aqui, que também tem no Brasil, que na verdade é exótico, ele é Myractylus frenatus, é a lagartixa de casa, o house gecko da Ásia, que já é uma espécie invasiva nas Américas. Então, ele também tem esse efeito de trazer os parasitas exóticos, como vocês estão vendo nesse caso, que é Hayetella, provavelmente orientalis, que pode ser um parasita também zoonótico. Por quê? Também tem esse outro caso, aqui na Itália, de Hayetella hemidactyli. Ele fica no pulmão dessa fêmea, nesse caso, e elas também, o mesmo ciclo, deixam depositam os ovos, que tem uma característica. Vocês viram que a forma praticamente parece um verme, mas a gente vê, quando vê o ovo, quando vê a larva dentro do ovo, a gente consegue perceber que, na verdade, é um artrópode, porque tem todas essas características que poderia ter um artrópode. E aí, essa é a principal via de infecção. E também, no caso, a Hayetella, que na verdade é de lagartixas e utiliza invertebrados como hóspede intermediário. Se uma pessoa, tecnicamente, tem alguns casos, se ingerir as fezes das lagartixas, ela tecnicamente poderia se infectar também com os parasitas. A gente já achou alguns casos, pelo menos nessa isla, que aqui bem do sul da Itália, que se chama Linosa, enquanto a gente fazia outro estudo com outros patógenos, como Tirofilaria, Leishmania, a gente recoletou lagartixas, essa que vocês veem aqui, tarentura mauritânica, e a gente achou ela infectada com Hayetella, que então a gente propôs ou hipotizou que poderia ser um parasita emergente. Por quê? Porque essa lagartixa ela é altamente plástica, ou seja, ela se adapta a diversas condições. Então, ela praticamente está em todo o Mediterrâneo, só que esse parasita ainda não chegou na Itália continental, ela está nessa isla. Mas, sendo que tem esse fluxo de pessoas, fluxo de transporte, fluxo de barcos, poderia sim, em um futuro, chegar na Europa e se distribuir nesse hospedeiro. E qual seria aí a principal via de circulação? De novo, o animal doméstico, sendo que ele pode predar, então, esses tipos de animais, esses pequenos répteis, que depois, então, podem ser parte da cadeia trófica e também da circulação desses animais. Esses são os dois exemplos que eu queria deixar da primeira via de transmissão, que, na verdade, a gente tem trabalhado bem superficialmente, porque a gente, na verdade, trabalha com outro grupo de patógenos, então, que são os patógenos transmitidos por vetores. Então, na verdade, como a Victoria falou no início, eu, no Brasil, trabalhei muito com ácaros e carrapatos, e por isso a gente também começou a trabalhar num conceito. Se fala muito de canine vector-borne disease, ou seja, doenças transmitidas por vetores de cachorros.
principalmente na área de veterinária, mas a gente começou também a trabalhar o réptil como um pilastro importante ou principal da transmissão de doenças transmitidas por vetores. E, nesse caso, a gente vê que os répteis, eles podem ser parasitados ou ser fonte de sangue ou trófica de ácaros e carrapatos, e aí tem alguns tipos de patógenos associados, e também há dípteros, como flebótomos e mosquitos. Nesse caso, então, a gente vê principalmente esses grupos de animais associados que podem ser tipo hospedeiros definitivos ou temporâneos, ou seja, que eles podem ficar e fazer todo o ciclo de vida associado ao réptil, ou temporariamente ou facultativamente, ou seja, o flebótomo ele pode ser principalmente que se alimenta de cachorro, mas se não tiver a fonte trófica principal, ele pode então passar a se alimentar de répteis. Falando de ácaros e carrapatos, os que infestam répteis, eles se dividem em 3 grandes grupos que estão dentro de 2 grandes subclasses, que são acariformes, que são os verdadeiros ácaros, ou seja, o nome vem da morfologia que arremete ao que é o conceito do ácaro, que é sem face, ácaro, e eles estão dentro do grupo de trombidiformes, que são esse grande grupo que tem uma coevolução muito próxima com os répteis, então eles até têm uma forma já muito parecida a uma parte do corpo do réptil, pelo menos isso é uma jacobia de uma lagartixa, ela parece uma escama, porque já ela coevoluiu tanto com o seu hospedeiro que ela já tem uma adaptação muito, muito alta a seu hospedeiro principal. Tem o outro lado tem parasitiformes, que são os verdadeiros parasitas, e aí tem ixoida, que são os carrapatos, e mesostigmata, que são ácaros que fazem uma parte do ciclo da vida no hospedeiro, ou 2 ou 3 partes, como pelo menos dermanissus, ophionissus, ornithonissus e afins. Nesse caso, quando a gente pensa aonde que eu vou achar esses carrapatos e ácaros, a gente tem que não só olhar todo o corpo do animal, a gente já viu que tem algumas áreas que são bem importantes, mas uma parte que é absolutamente importante, cada vez mais a gente vê isso, que a gente tem que olhar para ver se tem ácaros e carrapatos, é na cavidade oral. Tanto que nos últimos estudos, a gente viu em várias serpentes que larvas e ninfas e alguns ácaros e carrapatos, eles têm essa preferência pela cavidade oral. Por quê? Porque o réptil, principalmente esquamata e serpentes, eles têm uma muda, o ecdície completa, né? Aí, quando eles fazem a ecdície, sai tudo que estiver, tudo ácaro e carrapato que estiver na superfície, ele vai sair, mas na boca não. E já tem estudos que verificaram ou corroboraram que eles podem ficar em ambientes semi-anaeróbicos, como é a cavidade oral de serpentes. Então, é importante não só fazer uma visita, um exame clínico geral, mas também, obviamente, olhar a cavidade oral desses animais. Evidentemente, tem vários efeitos, mas que eles podem ser divididos em efeito direto. Isso aqui é uma Morelia pilota, ou serpente do tapete, que é uma piton da Austrália. E são várias fases, machos, fêmeas, larvas, ninfas, tudo, de Botrocotron idossauri, que é um carrapato lá da Austrália. Obviamente, esse animal está tendo um efeito direto e poderia chegar a levar ao óbito, essa alta infestação. Então, autoinfestação associada a um efeito direto muito deletério, mas a gente, tendo em conta esse conceito de saúde única, foi mais ou vai mais a procurar associar os ácaros e carrapatos e os flebótomos e os mosquitos com patógenos. Nesse caso, os répteis, eles têm vários tipos de patógenos, nos quais eles são vetores ou reservatórios. Mas nesse caso, eu vou dar alguns exemplos de bactérias
que a gente pesquisou essas bactérias tanto no Brasil como aqui na Itália. Um desses casos, por exemplo, é a Borrelia. A Borrelia, ela é o agente que causa a doença de Lyme. E a gente fez um estudo quando eu vim a primeira vez para cá, no qual a gente analisou vários contextos, um zoológico, na faculdade, onde eu estou, que é um campus na parte mais rural da cidade, mas também num parque natural, onde tem muita gente que vai fazer atividade física. E a gente viu que os répteis, eles tinham os seus parasitas, tipo, muito específicos. O que vocês veem aqui são pterigossomátides, que são ácaros praticamente do seu hospedeiro. Então, ele só vai infestar esse hospedeiro. Depois tem ácaros semi-específicos, como ofioníceos, que eles podem, em alguns casos, se não tiver hospedeiro idôneo, ir para outro tipo de hospedeiro. E aí tem depois os que são com uma baixa especificidade. A gente achou 2, que são Ixodes ricinus, que é o carrapato que é principalmente o vetor da doença de Lyme, e Neutromicron autumnalis, que é uma larva que só é parasitária quando é a larva desse ácaro aqui, que pertence à família dos trombiculídeos. E esses dois, eles têm uma baixa especificidade, ou seja, eles, a larva é a ninfa, talvez, do carrapato, elas preferem lagartos, aves, roedores, mas, de qualquer forma, se tiver uma pessoa que está lá fazendo atividade física, eles também podem ir lá. Então, a gente, sim, achou no carrapatos, larvas e ninfas, a gente achou a Borrelia. Então, a circulação já de um patógeno no sul da Itália, através a gente achou, seja no vertebrado, que no carrapato. Isso levou a gente a pensar, tá bom, e se a gente pensar, ou se a gente avaliar não só uma doença como a doença de Lyme, que tem várias espécies, alguns associados a aves, roedores, mas se a gente pensar numa doença como a rickettsiosi, que tem diversos tipos de agentes, que são de Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia, e se a gente não só pensar em avaliar o que tem no réptil, né? Mas se a gente pensar no ambiente, ou seja, o carrapato que está ainda procurando o seu hospedeiro no ambiente, e se a gente também avaliar as pessoas que trabalham no parque natural, digamos, trabalham e ficam ou moram perto desse parque natural. E isso foi muito interessante porque esse foi uma forma de aplicar diretamente o paradigma, né, da saúde única, avaliar uma doença ou um patógeno em diversos contextos e ver se tem circulação, se tem exposição, ou se, na verdade, não tem uma implicância tão grande nessa área, nesse contexto epidemiológico. O que a gente achou? Sim, os répteis esquamatas a gente se refere aos escamados, ou seja, lagartos e serpentes, e também no caso da América Latina, anfisbena. Eles sim têm um papel importante, poderiam ter um papel importante na manutenção ou na circulação na febre maculosa do Mediterrâneo. A gente sabe que a febre maculosa brasileira, por Rickettsia, Rickettsia é uma doença, pode ser uma doença muito grave. Nesse caso, a febre maculosa do Mediterrâneo parece ser um pouquinho menos patogênica, mas também tem implicâncias que podem ser importantes na saúde das pessoas. Nesse caso, a gente achou nos carrapatos, que vocês veem aqui de vida livre, nas larvas dos trobiculídeos, dos nobicotunais, e nos lagartos. Mas também uma coisa importante que nesse caso a gente achou também nas pessoas através da serologia, ou seja, a gente viu que na verdade já tinha exposição às pessoas que estavam em contato com esses vetores. Aí depois chega outro conceito, que é como então a gente pode unir as competências transversais entre integrar medicina humana, saúde pública e
o controle de doenças. A gente sabe que agora, como eu falei antes, tem um aumento muito alto de manutenção ou tenência de animais que antes eram considerados silvestres, agora já são também criados em cativeiro. E eu quero dar um exemplo de um trabalho que a gente desenvolveu faz pouco tempo, no qual a gente tentou controlar ou erradicar um potencial vetor de doenças. Isso que vocês veem aqui é uma piton bola infestada com ácaros. Esses são os ácaros que se chamam Ophiognathritis, ou ácaro das cobras. É um ácaro que pode ser muito importante na transmissão de várias doenças. Por quê? Porque é hematófago, mas se alimenta não só de cobras, se alimenta de qualquer coisa ou vertebrado que fique perto de onde está a infestação. Tem em tudo os diversos contextos, não só no onde ficam as serpentes, ou não só em uma área específica do mundo. E ele é zoonótico, ou seja, tem casos de pessoas que foram já infestadas com esse parasita. E ele pode transmitir vários tipos de patógenos para as pessoas. A gente, então, achou uma infestação com esse ácaro na Sicília. Isso aqui é uma cidade que se chama Caltagirone, aqui no centro, mais ou menos da Sicília, onde tinha duas pessoas que tinham répteis para como pet ou para, digamos, que criar eles para depois vender. E aí, um deles emprestou uma piton para o outro, para reproduzirem. E aí, essa piton tinha ácaros e trouxe para o outro lugar. E aí, criou uma hiperinfestação que a gente achou em pelo menos até 72% dos animais de diferentes espécies. A gente tinha mais ou menos 80 animais nas duas coleções infestados. E não só eles estavam infestados, mas tinham alguns tipos de problemas hematológicos em diferentes áreas, também tinham os ácaros. Então, a gente que pensou, ok, tem várias formas de tratar esses ácaros, né? Mas na maioria dos casos, ela não funciona perfeitamente, porque ou ela é tóxica para o hospedeiro, ou ela é ambiental, mas ela não consegue manter, tipo, destruir completamente essa infestação, ou eliminar completamente a infestação. A gente pensou num caso de um fármaco que pertence a uma família de fármacos que se chama isoxazolin, né? Que ela é um grupo de fármacos inseticida sistêmico, ou seja, ela vai agir uma vez que o animal ingere o medicamento, então ela vai chegar no plasma muito rapidamente, com uma concentração dose dependente. Ela vai conseguir, então, qualquer animal, qualquer invertebrado que se alimente desse hospedeiro tratado vai morrer por um bloqueio do receptor do GABA. Daí, a gente pensou, ok, esse fármaco em cachorro, pelo menos em gato, ele já foi verificado que não tem efeitos secundários. E aí, ele parece ser muito seguro na maioria das espécies que já foi utilizado. Então, a gente pensou, quanto tempo ele tem para agir, ou seja, quanto ele vai necessitar para agir, e além disso, quanto tempo ele vai permanecer no plasma para ser efetivo nas serpentes. Então, a gente tratou todos os animais, a gente tratou eles através da oral, ou seja, a gente dando a tableta, a pastilha da forma oral, ou em caso de tipo animais grávidos, animais muito pequenos ou recém-nascidos, a gente deu na presa, tipo, no roedor, obviamente já o animal descongelado, na boca, para então o animal depois comer. A gente que achou? E depois disso a gente fez toma de sangue a cada tempo, ou seja, depois de 6 horas, depois de 24 horas, 14 dias e 28 dias, porque teoricamente o afoxolaner, que é o fármaco, nesse caso, utilizado nos animais, nos mamíferos, ele pode ser efetivo até o dia 30.
depois da administração. O que a gente viu? Sim, que ele tem um pico nas 24 horas, depois de 24 horas, e ele se mantém até o dia 28 com uma dose baixa, mas ainda efetiva. O importante é que, nesse caso, a gente conseguiu completamente erradicar, depois das 24 horas, não tinha mais ácaros. E, além disso, animais que estavam com algum tipo de sintomatologia dermatológica, uma vez que depois a gente foi ver eles do dia 28, estavam todos já de novo completamente saudáveis e normais. Então, a gente verificou que uma só administração consegue erradicar esse ácaro que pode ser muito deletério para não só para o animal, mas também para o proprietário e para as pessoas, e que também é uma forma de evitar qualquer tipo de intervento ambiental, que também tem tudo uma efeito que pode ser negativo também, considerando a resistência aos antiparasitários. E aí vem uma parte da história do que a gente tem trabalhado, que eu acho muito interessante, porque é uma forma de ver que também, às vezes, essas interações com parasitas transmitidos por vetores de répteis também poderia ter um potencial positivo no controle de doenças. Nesse caso, a gente está trabalhando muito com Leishmania, principalmente Leishmania tarentule, que, então, para dar um pouquinho de contexto a como a situação aqui no Mediterrâneo, na parte da Europa, a gente, bom, não só aqui, mas onde tem Leishmania, a gente tem vários grupos, né? Tem Leishmania, o grupo, o subgênero que ele é associado a mamíferos, principalmente humanos, como a Leishmania major, Leishmania trópica, ou a cachorros como Infantum, ou Donovani, também com diversos roedores. E a gente tem, nesse caso, os flebótomos aqui no velho mundo, que chama aqui flebótomos, e no novo mundo, ou seja, nas Américas, Lutzomia é o principal vetor. E como vocês veem aqui, tem dois subclados que, na verdade, eles são muito próximos. E isso é uma coisa que pode parecer um pouquinho surpreendente. Por quê? Porque como eu falei, é de mamíferos, o outro, na verdade, de répteis, principalmente de lagartos. E se chama Sauroleishmania. Então, onde tem a Leishmania, tem Sauroleishmania. E eles são muito próximos. Quando a gente pensa, digamos, na evolução dos parasitas, principalmente, a gente pensa que eles, primeiro, se a gente pensa em que é mais primitivo, a gente pode hipotizar que, primeiro, o parasita se originou associando-se a um réptil, né, ou a um tipo de hospedeiro ectotérmico, e depois, com a evolução, passou ou se originou, claro, um grupo associado a mamíferos. Nesse caso, tem teorias, tem hipóteses que falam que, na verdade, foi o contrário. A Leishmania se originou de homeotermos, mamíferos, e, na evolução, ele foi passando para répteis. Esse é o caso então, por isso, considerados muito próximos, apesar de serem de hospedeiros bem diferentes, né? Pelo menos, uma das coisas que te faz pensar que poderia ser uma teoria verídica é que tem Sauroleishmania associada a leishmanioses humanas. Esse é o caso da Leishmania adleri, que é uma leishmania associada a esse lagartinho aqui, que é da Quênia, a Lataceron caudata, que, na verdade, ela pode produzir leishmaniose cutânea, seja nos roedores que nas pessoas. Então, esse é um caso de uma leishmania. Sauroleishmania, que, teoricamente, ela já parece que está voltando, ou tem essa baixa especificidade entre os dois clados ou grupos de hospedeiros. Por outro lado, então, tem um paradigma muito interessante do que a gente tem trabalhado aqui na Itália, que é que, na verdade, aqui, diferente pelo menos da América Latina, a gente só tem uma leishmania, que é a Leishmania infantum dos mamíferos,
E depois tem a Leishmania tarentule, que é associada a esse lagartixa, que é a Tarentula mauritânica, é isso, o nome, tarentule, mas a esse flebótomo aqui, que é a Sergentomia minuta, que é um flebótomo que, na verdade, até recentemente não era estudado porque era herpetofílico, ou seja, se alimentava só, ou se pensava que se alimentasse só de répteis. Aí o paradigma, então, era infantum, cachorro, flebótomos perniciosos, Leishmania tarentule, lagartixa, flebótomo, Serentoma minuta. Mas, na verdade, a gente viu que esse paradigma foi quebrado porque Leishmania infantum, talvez, ou muito provavelmente, não é a única espécie que infecta mamíferos na Europa. Porque a Leishmania tarentule, que ela se alimenta, essas são as fêmeas de Serentoma minuta, se alimenta principalmente desse tipo de lagarto. Ela tem esse desenvolvimento peripilário, ou seja, ele vai do intestino, vai até a parte do aparelho bucal e é transmitido de forma através da hemofagia, né? Então, na verdade, antes se pensava que ela se transmitia através de que o bicho, o lagarto, se alimentava do flebótomo, mas na verdade ele poderia ter uma transmissão também através do pasto de sangue, da alimentação pelo sangue. E o que é mais importante, desde os estudos, mais ou menos 2019 até agora, a gente participou de várias, eu acho que achados muito surpreendentes, ou que pegaram a gente de surpresa, porque o primeiro foi em Roma e Toscana, no centro da Itália. A gente fez em colaboração com a Sapienza de Roma um estudo no qual a gente estava procurando em pacientes ou donadores de sangue se tinha leishmania, e aí a gente achou Leishmania tarentule no sangue desses donadores de sangue. Também a gente achou nessa ilha que eu falei antes, Linosa, a gente também, que aqui no sul, a gente achou também nas pessoas que viviam nessa ilha, Leishmania tarentule. E recentemente também, em um estudo num canil, aqui onde eu estou, no sul, onde eu estou, em Lecce, a gente também achou em cachorros. Mas não só isso. No 2015, tem um trabalho em Minas Gerais, que também acharam uma múmia de mais de 300 anos. Eles também acharam traços de DNA de Leishmania tarentule em múmias de pessoas no Brasil. A gente ficou muito surpreso porque até agora não se pensava que fosse possível que essa leishmania infectasse pessoas, mas na verdade sim, ou mamíferos. A gente viu que tem uma prevalência discreta molecular, mas alta serológica. Por quê? Porque a principal forma de identificação da leishmaniose é a imunofluorescência indireta, e aí a gente viu que, na verdade, ela conseguia, então, cross-reagir com a imunofluorescência feita para a Leishmania infantum. Aí, então, a gente teve uma problemática no sentido de diagnose da leishmaniose no cachorro, mas também nas pessoas. A leishmania também a gente procurou nos répteis, a gente achou em diferentes espécies em todo o sul da Itália, mas a gente, além da Leishmania tarentule, achou a Leishmania infantum. Então, os répteis, teoricamente, eles teriam uma possibilidade de transmissão dessa Leishmania, no sentido de Leishmania infantum. E a gente fez diversos estudos em diversos lugares, tipo no centro do país, onde a gente estuda em serpentes. Esse aqui é o campus de medicina veterinária onde eu trabalho, onde a gente também achou a leishmania, nesse caso. E também estudos em Marrocos, a gente achou em diferentes animais, principalmente através da biologia molecular. Então, são resultados que verificam que tinha a presença do DNA, pelo menos em camaleões e em serpentes. Que eu acho importante falar sobre
a Leishmania tarentule, que a Leishmania tarentule a gente conseguiu isolar ela das lagartixas, e a gente, então, aplicou isso a diversos trabalhos para verificar se essa leishmania poderia ser, então, utilizada positivamente. Quer dizer, se a gente poderia utilizar como um controle para leishmanias patogênicas, porque ela consegue persistir nas células macrófagos dos cachorros. Então, ela tem uma infecção que não é só transitória, mas, além disso, ela tem uma resposta TH1, ou seja, protetiva nas células também in vitro dos cachorros para infecção com Leishmania infantum, ou seja, que teoricamente teria o que a gente espera de uma vacina para a Leishmania, ou seja, um efeito celulomediado em vez de um efeito pró-inflamatório. Daí, a gente foi para um caso de tentar ver utilizar esse agente, Leishmania tarentule, como no estudo in vivo, ou seja, em animais, e a gente viu que tem 3 grandes resultados. Que a leishmania se mantém por mais de 3 meses, ou seja, não é uma infecção transitória, é uma infecção que a gente consegue detectar além dos 90 dias, não é digamos que de poucos dias, que eles se convertem aos 28 dias, diferente quando é com Leishmania infantum, ou seja, que é altamente imunogênico, que é o que a gente também precisa para uma vacina, e que ela não tem nenhum efeito patogênico no hospedeiro mamífero, ou seja, que é um candidato muito, muito interessante para imunoterapia. Além disso, bom, por um caso, a gente viu que, na verdade, não polarizava para nenhum dos dois tipos de resposta imune, nem celulomediada, nem imunomediada, mas quando a gente fez a infecção das células com as células desses cachorros, a gente viu que, na verdade, a exposição à Leishmania infantum fazia que fosse mais para um efeito protetivo. Tudo isso para falar, então, que a Leishmania tarentule, ela tem todo o potencial para ser altamente eficiente nesse contexto, no qual a gente encontra répteis, a gente encontra cachorros que têm tanto leishmaniose, como que talvez poderiam ser protegidos naturalmente, ou um candidato a um vacino, considerando, então, esse efeito positivo que poderia ter esse tipo de leishmania. Ainda assim, tem muito para fazer, tipo, no sentido que tem muitas lacunas de conhecimento por quanto riguarda a Leishmania tarentule. A gente tem já várias, digamos que a gente já sabe muito sobre a Leishmania infantum, mas a Leishmania tarentule ainda falta muito para entender como funciona o ciclo biológico desse tipo de Leishmania. E eu queria acabar, eu acho que me estendi um pouquinho, mas eu queria acabar a palestra de hoje com esse conceito que a gente está trabalhando muito agora, que é a etnoherpetopatologia, que é completamente avaliar as diversas interações, como festivais, encantamento de serpentes, predação, a medicina, a magia, todo esse tipo de interações que as pessoas têm com os répteis, através de um foco da saúde única e, obviamente, mirado sobre as doenças zoonóticas. O primeiro exemplo é o do Marrakech, onde tem vários animais que são tidos nesse contexto para, seja como os encantadores de serpentes, como também no caso de para pets, ou também para alimentação ou magia. Nesse caso, a gente foi lá e quis identificar se esses animais tinham parasitas ou patógenos zoonóticos. E a gente achou, sim, vários casos. Aqui eu só queria mencionar que era o tipo da Rickettsia, e tinha alguns tipos de Rickettsias que poderiam ser importantes como agentes zoonóticos associadas a diferentes serpentes venenosas. Nesse caso, pelo menos como a cobra egipciana, e eles não fazem nenhum tipo de proteção
digamos, seja com EPIs ou para o veneno. Essa casa de um dos encantadores de serpentes, e eles ficam lá morando praticamente com todas essas sacolas de tecido estavam cheias de serpentes venenosas. E o último caso que eu queria falar era sobre como a gente pode também unir no conceito de saúde única, parasitologia, a conservação. Isso que vocês veem aqui é uma cidade que se chama Coculo, onde eles têm esse ritual. Esse ritual praticamente é colocar na estátua de São Domênico, essa estátua que vocês viram, essas serpentes que são o cervone, que é a maior serpente da Europa. E aí obviamente, tem toda uma parte cultural muito alta, mas também tem, obviamente, um risco, talvez, as pessoas que interagem com esses animais que são capturados um mês antes do 1º de maio, que é quando se comemora essa festa. Faz mais ou menos 12 anos, tem um projeto de monitoragem dessas espécies que utilizaram no festival, e nos últimos 2 anos a gente conseguiu participar desse monitoragem, e a gente então conseguiu amostrar essas espécies, ver se eles tinham algum tipo de ectoparasita, endoparasita, e a gente então fez esse trabalho no qual então a gente avaliou de uma forma muito holística quais poderiam ser os patógenos zoonóticos. E só para dar alguns exemplos, a gente achou ectoparasitas, alguns deles poderiam ser espécies novas que a gente está agora descrevendo. A gente achou parasitas internos, alguns como cestoides, que poderiam ser, em alguns casos, também zoonóticos. Doenças transmitidas por vetores, como Rickettsia e Leishmania, também foram achadas. Então, a gente está ainda continuando a trabalhar com esse conceito da saúde única. O que é importante nesse caso? Além de tudo, tem que ter algum tipo de retorno à população. Então, uma coisa importante é a educação. Então, a gente sempre que participa desses eventos, não só, mas também atividade de campo, a gente tenta também falar com a comunidade para não só estimular a conservação, né, e a educação, mas também evitar, de alguma forma, que as pessoas não só, tipo, vilanicem ou coloquem esses animais como de uma forma negativa, mas também que eles consigam evitar ou diminuir o risco de predação e de infecção. Tudo isso para falar, então, que tipo a medicina herpetológica e a etnoherpetoparasitologia, que o que a gente está construindo nesse momento, elas se unem em 3 grandes conceitos: a conservação, o conceito de saúde única e as zoonoses, que se a gente consegue unir esses conceitos, então a gente consegue de verdade aplicar um paradigma que muitas vezes pode ser que não seja tão bem aplicado, e que os répteis, na verdade, a gente não estuda eles para criar mais medo, mais digamos que efeito negativo, mas na verdade é para incentivar essa conservação e ver ele como animais que têm um papel importante não só na natureza, mas também no ciclo epidemiológico de diferentes doenças que a gente, com essa época do antropoceno, essa antropização dos ambientes, a gente tem que também construir estratégias de conservação para esses animais. E com isso, eu acho que me estendi um pouquinho, mas eu agradeço muito pelo convite e me desculpem pelo início que teve um problema com a conexão, eu acho que não conseguia ver se estava indo certo ou não. Agradeço de novo a Victoria pelo convite. A gente que agradece. Na verdade, não se estendeu, foi certinho no tempo cronometrado.
Eu só queria fazer um comentário que toda vez que eu vejo, eu sempre sinto a necessidade de falar, porque eu acho muito incrível como faz uns 4, 5 anos, mais ou menos, né, que eu comecei a trabalhar com carrapatos, né, por causa do meu grupo aqui da faculdade e tudo mais, com o que meu orientador trabalha. E eu sempre acho fantástico quando a gente lê o quão não sei se é um processo evolutivo, eu acredito que seja, mas desses animais eles encontrarem os lugares que eles menos vão ser predados para eles ficarem assim. E em todas as espécies que eu já trabalhei, já fiz necrópsia, eu acho isso. E daí toda vez eu falo, cara, como que pode, né? Tipo, é muito perfeito assim o ciclo parasitológico dessas coisas, é muito bem pensado, assim, é muito legal de ver. A gente tem algumas perguntas, então, e a primeira delas é: quais são os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde na luta contra essas zoonoses transmitidas por répteis? Então, eu acho que a principal parte seria a preparação do profissional para cada contexto, né? Porque cada contexto também varia muito. É o que posso, digamos, comparar pelo menos o contexto da América Latina com o que eu tenho visto aqui. Eu acho que precisa entender o réptil, ele qual pode ser o papel que ele pode desenvolver na transmissão ou como um reservoir dessas doenças, desses parasitas. Eu acho que o que eu mencionei na primeira parte é importante. Tem, sim, uma grande indústria agora dos pets não convencionais, que eu não quero, digamos, falar que tem alguma coisa negativa, mas que a gente precisa também, como profissional da saúde, entrar não só, digamos, o CDC controla muito alguns desses animais, como tartarugas da água doce, como traquemes, porque elas têm um efeito também na transmissão de salmonela, mas o veterinário também tem que ter um preparo para afrontar o réptil que vem como pet e como educar o proprietário, né? A gente também nessa revisão, a primeira que eu mostrei, a gente colocou tipo o seu réptil que dorme com você, que poderia acontecer, ou a pessoa que tem um contato muito direto com o réptil também, então precisa ter todo um processo de como educar essa pessoa para evitar a transmissão de algum parasita ou doença. Mas também, pelo menos, se é no caso de contextos nos quais as pessoas se alimentem de répteis, que também, tipo, eu posso falar da Colômbia, tem a herpetofagia é muito associada à religião, porque Colômbia, sendo um país católico, tem Semana Santa, na Semana Santa não pode comer carne vermelha, né? Então, na Colômbia, o pessoal fala que tudo que seja de água não é mamífero, não é carne vermelha. Então, nessa época tem um aumento muito alto de consumo de iguanas, até de capivara, de tartaruga. Então, é uma coisa que, obviamente, como a maioria da comida é cozida ou tem um preparo, aí tem um risco menor, mas poderia, em qualquer forma, ser importante. Então, a gente precisa também ter todo um momento de preparação, não só do pessoal, mas também de como educar a população a evitarem não comer, ou seja, em alguns casos até tem, que me falaram em Costa Rica, que tem algumas áreas que é permitido, mas deveria ter todo um controle, né, para evitar qualquer tipo de transmissão. E a última, que eu acho mais importante, é a sinantropia. Eu acho que essa é a via de transmissão mais importante, porque é a que faz esse contato direto que até às vezes a gente não percebe, né? Porque talvez tenha uma lagartixa que a gente não viu, talvez tenha uma serpente que está entrando num contexto não idôneo. Então, essa é, para mim, a via que a gente tem que ter mais preparo e controle, porque também tem já muitos casos de espécies invasoras, não só no Brasil, tem tudo caso na Flórida, que tem já
mais de 10 espécies de répteis que são invasoras, e obviamente tem o conceito do spillover, então serpente que entra, um apiton que entra lá, se mantém e transmite patógenos para a população de serpentes, mas também para as pessoas. Então, eu acho que para resumir, conhecimento e transmissão de educação da população no evitar esses tipos de doenças. É uma melhora na legislação, provavelmente, né, desse trânsito Também. de animais e tudo mais. Aqui no Brasil mesmo a gente tem abate de crocodilianos, por exemplo, de quelônios e tudo mais, mas a nossa legislação é muito, muito fraca a respeito disso, inclusive em como você abate esses animais e da comercialização e tudo mais. Então isso também deve ser um problema, provavelmente. Exatamente. Aí a gente tem tempo para mais uma, então. Você acredita que cada vez mais será comum encontrar esses parasitas zoonóticos contaminando humanos e vice-versa, como no caso daquela larva neural encontrada na mulher na China? Eu acho que sim. Eu acho que, como falei antes, a gente está numa era, né, o antropoceno, que é praticamente a influência humana em todos os contextos, em todos os ambientes, cada vez é mais, digamos que, perceptível, né? E sim, pelo menos também teve um caso recente na Austrália de um patógeno um parasita que para mim jamais teria imaginado que poderia ser zoonótico, que era o Ophidascaris. Eu já vi ele muitas vezes em serpentes, principalmente em serpente da água. Uhum. E que lá na Austrália é de uma serpente que também é pet, que é a piton do tapete, a mulher pilota. E foi praticamente a ingestão do ovo a partir de uma mulher que estava fazendo jardinagem. E aí também teve uma larva migrans neurológica. Então, sim, eu acho que digamos que vai ser muito mais evidente, e por isso que a gente está tentando não só estudar em alguns contextos, mas também a nossa ideia é tipo estimular esse tipo de investigação, porque obviamente são diferentes contextos e cada contexto vai ter sua importância. Ou seja, no Brasil vai ter algum parasita que vai ser muito mais importante estudar que aqui, mas sim, tipo, eu não quero falar que são répteis, só que a minha ideia quando eu falo de répteis, além de que eu gosto muito de répteis, é porque eu acho que tem muito pouco estudo com réptil. Tipo, o réptil geralmente é um grupo de animais que foi completamente esquecido historicamente, né? Então, por isso eu acho que a gente precisa não só focalizar em répteis, mas ter também em conta os répteis. Sim. No sentido que, tipo, quando a gente fez políticas, quando a gente visar algum tipo de estratégia de controle, a gente tem que ver a saúde única, né? Não só, pelo menos, que acontece muito aqui com a doença de Lyme. Quando você vê estudos, tudo com roedor, ave, mamífero, tipo veado, tipo ruminantes, répteis não tem quase estudos e eles têm também um papel muito importante. A gente acha quase o 90% da população de répteis infestada com ixodes. Então, por isso a minha, digamos que a minha mensagem é os répteis, o grupo como réptil como tal tem que ser incluído nessas estratégias de controle para exatamente evitar isso, que a gente chegue e tipo continue com doenças facilmente tratáveis, facilmente identificadas, que fiquem ainda negligenciadas. Sim, realmente. Eu também penso do mesmo jeito. Eu acho que é um grupo que é totalmente subestimado, assim como os anfíbios, por exemplo. A gente só se preocupa agora que o mundo está acabando e fala, meu Deus do céu, os bichos estão morrendo.
Os anfíbios, se o réptil é esquecido, o anfíbio sim, Nem existe, coitados. Nem existe. Sim. Mas então é isso, Jairo. Muito obrigada por ter aceitado participar. A palestra foi ótima. Todo mundo gostou, todo mundo está comentando ali no chat. Muito obrigada de novo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para você vir dar mais palestras para a gente e compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Eu agradeço a oportunidade e boa noite para vocês. Para você também. Bom. Tchau.